Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 6, As Lições de Amor. Vamos para a seção 4, a única resposta. Parágrafo 1. Lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar, é caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. O ego não se considera uma parte de nós, e com certeza não é. O ego se considera separado da sua fonte. Esse é o fundamento do seu sistema de pensamento. E daí vem todo o medo e a culpa. E esse sistema de pensamento sabe que se nós tirarmos o nosso apoio dele, ele deixa de existir, porque na verdade ele nunca existiu. 2. Quando Deus te criou, Ele fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor, e uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor. Assim falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. O ego então levantou a primeira questão jamais colocada, questão essa que ele nunca pode responder. Essa questão, o que és tu? Foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Nós temos a resposta de quem nós somos bem na nossa mente. O Espírito Santo é a parte da nossa mente que reconhece e lembra dessa resposta. Por isso o ego tem tanto medo, porque ele pensa que se separou, mas não percebe que a separação é impossível. 3. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele querendo ajuda, em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todos sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. Por isso, sempre que precisarmos de respostas, o ideal é nos aquietarmos, porque a primeira voz sempre vem a voz do ego, aquela que quer que você faça tudo do seu jeito. Quando nos silenciamos e deixamos essa voz se acalmar, ouvimos a voz que fala sempre no agora, nesse instante. 4. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado, e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se tiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estás a favor de uma aliança de medo. O corpo e o ego são uma aliança baseada na separação.
e essa é uma aliança baseada no medo. Às vezes, ficamos doentes e observamos o nosso corpo doente. Pode ser uma doença grave e nos enchemos de medo. E assim temos certeza que somos esse corpo e que vamos perder a nossa vida. Mas nós não somos o corpo. Precisamos ir além dessas ideias de corpo. Mesmo a morte não é o fim para o Filho de Deus. O Filho de Deus é eterno. A morte é o fim somente desse corpo. 5. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. E porque o ego reconhece que seu inimigo, entre aspas, pode acabar com ambos meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é um instrumento de aprendizado do ego, e além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso, e ninguém em sua mente certa acredita nisso. Em nossa mente certa, não podemos acreditar que o corpo faz parte do Filho de Deus. Não tem como. O corpo é finito. Esse não é o Filho de Deus. Precisamos ir além, para a mente corrigida, e não mais nos identificar com esse ser separado. 6. Ouve, então, a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que Ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo o que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. E esta é a única resposta do Espírito Santo para tudo o que o ego questiona. Já somos o Filho que Deus criou, eternamente, santos, imutáveis. Já somos o próprio Filho amado de Deus. Nada mais existe, só isso é real. Só a nossa unidade com o nosso Pai é real. Todo o resto são sonhos ilusórios. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.